Nesses dias Deus tem mudado um pouco o significado em nós do que é comunhão. A maioria de nós acha que comunhão é comer coxinha, comer esfirra, né? Sair para comer. Mas eu quero te falar, comunhão é muito mais que isso. Comunhão é compartilhar o coração, é participar das riquezas de Cristo, é conversar sobre aquilo que enche nosso coração de fé. A Bíblia diz que quando são 2 ou mais reunidos em nome de Cristo, ali Ele está. E hoje eu e você estamos reunidos em nome de Cristo. Você pode dizer um aleluia aí? Glória a Deus. Então nós estamos juntos porque por conta de Cristo, por conta da obra consumada da cruz, e por conta dessa obra nós podemos estar juntos, reunidos, amando ao Senhor. Amém? Então eu queria que você orasse comigo agora. Pai de amor e graça, Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, esse culto. Libera da Tua vida, libera da Tua graça. Usa a minha vida, Senhor. Fala comigo, fala com cada um que está escutando, que a Tua palavra da verdade possa dividir corações, possa, Senhor, quebrar toda dureza de coração. Libera de vida, do Teu amor. Eu quero declarar que pessoas serão marcadas pelo Espírito Santo, que pessoas serão marcadas pela Tua presença, aonde quer que elas estejam, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero falar sobre a armadura de Deus. Pastor, por que você vai falar sobre isso? Porque eu não sei se você percebeu, mas nós estamos em guerra. Nós não estamos brincando de ser cristãos. Talvez a igreja até hoje deu uma brincada, mas a partir de hoje nós percebemos que nós estamos em guerra. Por quê? Porque essa doença, como eu já falei em outros cultos, ela tem atingido a economia, ela tem atingido a saúde pública, mas mais do que isso, ela tem atingido a igreja. Ela tem atingido nossos hábitos, nossos costumes de ser igreja, aquilo que nós aprendemos com os nossos apóstolos lá em Atos, de compartilhar o pão, o cálice, de dar ósculo santo, de nos abraçar, de viver em comunidade, todos os dias nos reunir, e nesses dias estão querendo nos impedir de tais coisas. Eu sei que você pode falar, não pastor, isso é ignorância da sua parte, mas eu quero dizer, nós não temos estimativa de quando isso vai acabar. Cada semana o governador dá um dia para frente. Tem países que já estão há 2 meses parados. Então eu quero te falar, nós precisamos estar em sintonia e ter revelação de que nós estamos em guerra. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, você está em guerra. Aleluia. E quando nós estamos em guerra, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual a nossa posição nessa guerra. O que nós temos parte nessa guerra? Então você precisa entender que nós estamos assentados com Cristo. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Aleluia, que é onde Cristo está. Sabe, sobre todas as potestades, todo o principado, nós estamos lá. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 1, 20 e 22. O qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e toda potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Jesus subiu ao céu, sentou à direita de Deus e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, ou seja, Deus lhe deu toda a autoridade. Deus deu toda a autoridade para Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios 2:6, se você tiver com alguma Bíblia aí física ou no seu celular. Se o celular não estiver no Instagram, né? Porque daí você entrar, você vai cair da live. Mas abre aí, em Efésios 2:6 diz o seguinte: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, através de Cristo, eu e você agora sentamos nos lugares celestiais. Então nós estamos em um lugar de autoridade, de honra e de triunfo. Fala para a pessoa do lado, você está num lugar de autoridade, de honra e de triunfo. Não porque nós merecemos, não porque nós somos bons, mas porque nós estamos em Cristo. E porque nós estamos em Cristo, nós estamos onde Ele está. E Ele está assentado junto com o Pai. Aleluia, isso é precioso, irmãos. Isso é revelação para nós podermos viver. A vitória sobre o diabo depende da visão que você tem de quem você é como igreja. A visão que você tem de onde você está sentado. Se você tiver revelação de quem você é e que você está sentado à direita de Deus, no lugar celestial junto com Cristo, e toda a autoridade, toda a honra está sobre a sua vida, você vai
vai ter poder para vencer o diabo. Caso contrário, você vai ser alguém frágil, mirrado, com dificuldade, que não está apropriado para ir para a guerra. E nós somos chamados para esse tempo, para ir para a guerra. Eu quero te convidar todos os dias às 11h50, 11h55, no canal do pastor Wilson Oliveira, ou Wilson Silva. Nós estamos lá, orando, intercedendo, clamando, para amaldiçoar essa doença e para abençoar todas as pessoas da terra. Nós estamos em guerra e eu quero te convidar a que você possa estar lá. Não deixe de estar lá. Todo dia você vai me ver lá. Eu vou lá, dou um tchauzinho, já escrevo lá, Igreja em Guerra, e já vamos para cima. Aqui na igreja é muito legal que a gente está na parte administrativa, cada sala aqui separado, com álcool em gel, com a máscara, mas a gente está ali tacando fogo, orando, intercedendo. E eu quero que você faça isso onde você estiver, sabe? Vamos guerrear todos os dias ao meio-dia. Por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo 91, que existe uma mortandade que assola o meio-dia. Essa mortandade vai cair por terra em nome de Jesus. Nós não aceitamos isso e nós somos a igreja do Deus vivo e nós vamos continuar em guerra. Mas para que você esteja em guerra, você precisa saber onde você está. Você precisa saber a sua posição. Você precisa saber o seu lugar. Então existem 3 tipos de crente, de cristãos, nesses dias. Existe o crente que são os militantes, aqueles que são os derrotados, e aqueles que são os triunfantes, aqueles que são os vitoriosos. Os militantes são aqueles que estão lutando. Eles ainda não entenderam que estão assentados à destra de Deus com Cristo Jesus, e eles permanecem lutando, uma vida sempre com esforço, uma vida sempre com dificuldade, sempre para vencer o pecado, para vencer a potestade, para vencer a crise financeira, mas no final eles nunca conseguem vencer. Eles militam a luta, eles querem entrar em guerra, mas eles não entenderam qual a posição deles, que já é uma posição de vitória. Fala para a pessoa do lado, você tem uma posição de vitória. Se tiver uma pessoa do seu lado que chama vitória, fala, é você mesmo, você é a vitória. Nós temos a posição de vitória, você tem que crer nisso, amém? Então, o segundo tipo de crente é o derrotado, é aquele que não tem revelação de nada, aquele que não sabe que está sentado à direita de Deus, nem sabe que está tendo guerra. Ele está na casa dele de quarentena falando, nossa, o que está acontecendo? Você viu que coisa, gente? Nossa, governador falou, mais uma semana, o negócio está feio mesmo, né? Você viu? Ai, gente, quanta pessoa morreu, né? Nossa, mas não ora, mas não se posiciona, não declara um versículo, não ceia com a família. Por quê? Porque está derrotado, está levando a vida tranquilo, achando que está de boa. Alguém vai vir me socorrer. Alguém, quem poderá me socorrer? Sou eu, né? O Chapolin no Colorado, não é isso? São pessoas que só ficam assim, quem poderá me socorrer? Está na hora de você ser o Chapolin Colorado, entrar no meio da cena e salvar todo mundo. Para com essa loucura de ficar, quem poderá? Jesus já nos salvou na cruz do Calvário. Você não nasceu para ser derrotado, você nasceu para ser vencedor. E o terceiro tipo é o triunfante, é o vencedor, é aquele que entendeu que está sentado nas regiões celestiais, é aquele, não é pelo esforço próprio, mas é por Cristo. Ele vence o diabo por conta de Cristo, ele vence o diabo por causa do poder da cruz de Cristo. Esse é o crente triunfante. Fala a pessoa do lado, você tem esse chamado para ser vitorioso, você tem esse chamado para vencer e destruir, fala isso, destruir as obras do diabo. Então eu quero te lembrar de novo, nós estamos em guerra. Não se iluda achando que você está num ambiente tranquilo, que é só mais uma doença, que nós estamos em guerra. E foi para esse tempo que Deus nos chamou. Então nós temos autoridade. Pastor, por que a gente tem essa autoridade? Por causa da cruz de Cristo. Por conta da cruz de Cristo e da vitória de Cristo na cruz, hoje eu e você podemos ter vitória. Hoje eu e você podemos vencer. Então nós precisamos andar à luz da palavra. Sabe, a palavra de Deus, ela é a luz que vai iluminar os nossos caminhos. E nós precisamos andar através da luz da palavra para poder ter revelação de quem nós somos. Todos os dias você precisa ter revelação de quem você é. Isso é o que o diabo mais quer atacar na sua vida. Ele quer que você não saiba quem você é. Ele quer te enganar. Desde o Éden ele fez isso com Eva. Se você comer, Deus falou que se você comer desse fruto, você morreria? Não morrereis. Na verdade, se você comer, você será como ele. Ele quer atacar aquilo, a sua identidade. Mas Deus já tinha falado, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele já tinha dito que o homem era igual a ele, mas o diabo estava lá. Não, Deus não quer que você coma, porque ele não quer que você seja igual. Mas Deus criou o homem igual. Então você precisa entender, o diabo quer atacar é a sua identidade. Ele quer atacar o que você crê a respeito de você mesmo. Não aceite as mentiras do diabo na sua cabeça. Paulo diz que precisamos estar vestidos de uma armadura.
E essa armadura para quê? Para que nós possamos permanecer inabaláveis na batalha. Aqueles crentes, eu quero te falar algo, nesses dias de guerra, nesses dias de tribulação, de perseguição, nós precisamos estar firmados com armadura para poder lutar a batalha. Aqueles que não estiver com armadura vão morrer. Não existe mais aquele negócio assim, não, Deus te dá uma esperança, Deus é bom, Deus está com você, Deus é poderoso. É verdade tudo isso, mas eu quero te falar, quem não estiver com a certeza dessa armadura vai morrer. Não há esperança, só há esperança com armadura. Ninguém é louco de entrar numa guerra com o peito aberto. Você precisa entender, você precisa estar vestido com essa armadura, para que você se torne inabalável. E se você é um chefe de família, se você é alguém que representa uma casa, você precisa vestir essa armadura para proteger os seus, e colocar armadura neles, para ensinar que eles precisam se vestir com essa armadura de Deus, amém? Então cada peça da armadura, nós vamos falar dela rapidinho, mas é um aspecto da verdade do Evangelho, cada peça. Então quando a nossa fé é correta, nós vamos ser inabaláveis. Falar para a pessoa do lado, Deus vai abalar tudo que é abalável, para que você se torne alguém inabalável. Ele quer que você se torne inabalável, por isso que Ele permite, para que você veja onde não está abalável, e Ele vem e te sustenta, Ele vem e corrige, Ele vem e te ajusta. Deus é muito bom. Então vamos lá, Efésios 6, 14, 18, diz o seguinte: estai pois firmes, cingindo-vos com a verdade, ou seja, coloque um cinto da verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui está o relato em Efésios 6, 14 a 18, o relato das peças da armadura, daquilo que você precisa ter para que você possa vencer essa guerra. Então quando nós colocamos toda essa armadura de Deus, nós vamos permanecer inabaláveis. Então cada peça da armadura, como eu falei, aponta para uma parte do Evangelho. Então o que você precisa entender? Se você tiver com uma parte dessa mal colocada, ou desajustada, ou meio torta, vai acontecer aquilo que todo crente costuma falar: ih, mano, tá na brecha, hein? Olha lá, ó, fiquei sabendo, hein? Que brecha, hein? Não tem isso? A gente não usa esse termo, só que a gente usa esse termo para quê? Para o pecado. Então quando o irmão vai lá e cai em pecado, fala: nossa, os justiceiros, né? Os irmãos da justiça própria já falam: nossa, você viu o irmão que está na brecha? Meu Deus, sem padrão, hein? Só que eu quero te falar, estar na brecha não tem a ver com pecado. Estar na brecha significa que quando você não encaixa uma parte da armadura certa na outra, abre uma brecha, e é por ali que o diabo vai enfiar a espada e te matar. É por ali que uma flecha vai passar do seu escudo, se não tiver levançado, porque a Bíblia não diz: leve o teu escudo da fé. Não está falando aqui, coloca o escudo da fé nas costas e sai andando. Diz: esteja sempre no seu braço, empunhado, porque os dardos inflamados não param de chegar. Se não tiver empunhado, certo, tudo vestido, vai ser atingido e vai morrer. É que a gente não tem muita noção, porque a gente nunca participou de uma guerra de armas, de espadas, de escudo. Mas eu quero te falar, vai morrer, morre mesmo. Você pode não morrer na hora, mas você fica jogado lá e você morre. De uma semana, 2, 3, um mês, você vai morrer. Então é muito importante que você não morra. Nesses dias você precisa estar ajustado, não esteja na brecha. Fala para o irmão do lado: irmão, se depender de mim, eu não deixarei você ficar na brecha. Não vai ter brecha na sua armadura. Aleluia. E fala para ele: me ajuda também, pelo amor de Deus. Me ajuda a não ter brecha, amém? Então vamos lá. O que são esses ataques dos dardos inflamados que eles vão vir sobre nós? Então, esses dardos inflamados, eles vêm para poder infiltrar na armadura. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Então vamos lá. Primeiro aspecto aqui: cingindo-os com o cinto da verdade. O que é esse cinto da verdade? O cinto é aquilo que dá firmeza, é aquilo que segura. Ele segura ali a sua cintura. Eu não sei se você sabe, mas eu já treinei um pouco Muay Thai. Eu parei um pouco, né? Deu para perceber, né? Porque a Páscoa veio, o Natal, e aí parou de treinar Muay Thai e ficou desse jeito. Mas o que acontece? Nesse treinamento, eu sei que eu tinha um professor, e ele falava o seguinte: ele dizia assim: André,
Todo mundo gosta de vir fazer Muay Thai aqui para poder dar soco e chute. Todo mundo adora essa parte, quando a gente vai dar soco e dar chute, dar soco e dar chute. E ninguém gosta de fazer abdominal. Só que tem um detalhe, todo o segredo de toda luta é a força abdominal, a força do cinto. É essa força aqui. Se você tiver um soco muito potente, um braço super forte, tonificado, uma perna super excelente, e tiver o seu abdominal flácido igual ao do Papai Noel, você vai perder toda a guerra, porque é isso que te dá sustentação na hora da luta. Cingindo-vos do cinto da verdade. O que é esse cinto da verdade? Ele, além de dar firmeza, ele é um lugar onde você coloca a espada da palavra de Deus. Então a espada da palavra de Deus, ela fica conectada no cinto da verdade. Olha que coisa interessante. Então o que é esse cinto da verdade? Então a Bíblia diz que os fariseus, eles conheciam a lei de cabo a rabo, eles conheciam os livros do Velho Testamento inteiros. Tinham fariseus que eles sabiam de cor. Tem crianças judaicas com 6 anos de idade já conseguem citar Isaías, Ezequiel, Salmo, de cor, Êxodo, Levítico, eles já sabem. Então é alguém que é perito nisso. Então os fariseus eram peritos, mas olha o que Jesus disse para os fariseus, lá em João 8,32. Ele diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Peraí, tem alguma coisa errada. Como que Jesus fala isso para um fariseu que conhece o Velho Testamento de cabo a rabo, a Torá, que sabia o Pentateuco, que são 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números? Como que Jesus fala para eles que eles precisavam conhecer a verdade, e quando conhecessem a verdade fossem libertos? Ou seja, aqueles homens que tinham a Bíblia de cor, que sabiam a palavra ali do Velho Testamento, eles eram escravos. Jesus falou: quando vocês conhecerem a verdade, vocês vão ser livres, mas ainda vocês não são livres, vocês são escravos, porque vocês acham que conhecem a verdade, mas a verdade não é o que vocês conhecem. É muito forte o que Jesus estava falando para eles. Por que ele estava falando isso? Paulo, ele chama lá em Gálatas 2,14 a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é como um cinto. O que é isso? É o Evangelho da graça. Sabe, Jesus, ele se revela desde Gênesis. A Bíblia diz em Hebreus que ele foi o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Desde Gênesis até Apocalipse, Jesus se revela. Toda a palavra de Deus, a Bíblia que está aí na tua mão, a Bíblia que fica aí parada na sua mesa, aberta no Salmo 91, a Bíblia é a palavra de Deus, e toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito, e toda a palavra de Deus veio para revelar Cristo. Mas qual que era o problema? Os fariseus, eles leram todo o Velho Testamento, eles sabiam de cor, mas o Velho Testamento todo estava preparando a vinda de Cristo, e quando Cristo estava lá na frente deles, eles rejeitaram. Eles conheciam tudo sobre Cristo, viram que tudo o que Cristo falava era verdade, mas eles rejeitaram a Cristo. Então eu quero te falar, a primeira coisa é o cinto da verdade. O que é cinto da verdade? A verdade é o Evangelho da graça de Deus, aquilo que Cristo veio pregar, aquilo que Cristo veio viver, aquilo que Cristo veio contar para os fariseus que eles liam e não entendiam. Ele é a nossa lente para o Velho Testamento. O Velho Testamento é precioso demais, irmãos, é lindo demais, mas quando? Quando você coloca a lente do Novo Testamento, você entende tudo. Nós precisamos da palavra da graça, a palavra do amor e a palavra do perdão de Jesus naquela cruz. Fala a pessoa do lado, você precisa da verdade. Fala para ela: conhecereis a verdade e você vai ser livre. Livre. Glória a Deus. Segundo aspecto aqui é vestindo da couraça da justiça. O que é a couraça? Era como se fosse um colete que era colocado para proteger o peitoral, mas o foco principal da couraça era proteger o coração. Coração. Isso que era a couraça da justiça. Ela vinha para proteger o coração do quê? Das setas malignas. O que é as setas malignas? As setas malignas, elas são acusações, condenações que elas querem atingir o nosso coração. Em 1 João 3, 20 e 21 está escrito que a gente percebe a acusação no coração. Quando você recebe a acusação por conta de um pecado, por conta de uma mentira que o diabo falou que você não fez, você deixou de fazer, ou então alguma condenação por alguma coisa que você fez no seu passado, ele traz à memória. Isso é uma flecha vindo direto no teu coração. Você precisa estar com essa couraça da justiça. E o que é essa couraça da justiça? É ter revelação que você é justiça de Deus. Fala assim: eu sou justiça de Deus.
Deus. Sabe, você é justiça de Deus. Você é essa justiça de Deus. Qual que é o alvo do diabo? O alvo do diabo é que você se sinta muito condenado. Porque quanto mais condenado você está, você para de ter comunhão com Deus. É ou não é verdade? É verdade. Toda pessoa que desvia de Deus, ou fisicamente da igreja, ou ela está na igreja, mas ela desvia o seu coração, ela para de conversar com Deus. Por quê? Porque o diabo vem mentindo, falando, tá vendo? Você não falou que era crente? Olha o que você fez. E esse pecado, será que é perdoável? Acho que Deus não vai te perdoar. Você não dizia contra essas pessoas que pecavam desse jeito? Agora é você. E aí você ouve toda essa mentira do diabo e você aceita. Automaticamente você fala, é verdade, né? Deus não quer falar comigo mesmo. Eu acho que Deus, eu acho que eu pequei muito contra Deus, acho que Ele não vai querer. Você para de relacionar, só que é o oposto. Jesus veio para os pecadores, Ele veio para aqueles que estão aflitos, para aqueles que precisam de remédio. Um médico, ele receita o remédio para aquele que precisa do remédio. Se você precisa do remédio, bem-vindo ao cristianismo, porque Ele tem um remédio para você. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. O que cansa e sobrecarrega? Flechada no coração, de acusação do diabo. Isso cansa, isso sobrecarrega. Eu sei que tem um monte de gente me ouvindo agora, que você está cansado e sobrecarregado. Eu quero te falar, Jesus, Ele quer tirar toda a carga, tirar todo o peso. O jugo dele é leve e suave, o fardo dele é suave. Sabe por quê? Porque Ele perdoou todos os seus pecados, Ele morreu por você na cruz do Calvário. Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 8:1 diz, não há. Ele diz, agora pois já não há. Ou seja, é uma declaração no presente. Então nunca fica velha. Não diz assim, no passado Deus te perdoou e não há mais condenação. Não diz, no futuro nunca haverá condenação. Ela diz, hoje não há condenação mais sobre você. Você precisa crer, porque você está em Cristo Jesus, assentado nas regiões celestiais. Creia nisso. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 3:9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Baseada na fé, não na sua justiça, não no seu mérito. Então mesmo quando você falhar, declare ousadamente, eu sou justiça de Deus em Cristo. Declare aí agora, fala assim, eu sou justiça de Deus em Cristo. Você precisa declarar isso todos os dias, quando você acaba de errar, porque nós somos suscetíveis a erros. Eu não quero que você peque, nem eu quero pecar, mas um dia isso pode ocorrer, e quando isso ocorrer, você precisa declarar, eu sou justiça de Deus em Cristo. Você precisa declarar isso, porque isso é couraça que impede que as setas do inimigo entrem no teu coração. Você não tem mais condenação, ninguém mais pode te condenar, não tem mais ninguém. Cadê? Onde está? Não tem mais. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está você? Não tem mais como te condenar. Você está em Cristo, e Cristo não pode ser condenado, porque Ele é perfeitamente santo. Aleluia por isso, glória a Deus. Então vamos lá, o cinto da verdade e a couraça da justiça. E agora vamos para o terceiro. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O que é esse calçar os pés? É a bota ali, o coturno. Você sabe, eu assisto muito filme de guerra, né? E a maioria dos motivos pelo qual um soldado pode perder a estabilidade de uma guerra é quando ele pisa em lama, entra em água e o pé dele começa a ficar ali com feridas, com machucado, e ele vai gangrenar ali o pé, vai ficar uma coisa horrível, e ele não consegue mais andar. Se um soldado não consegue mais andar, ele não consegue mais ir no caminho. Existe um caminho a percorrer, existe uma carreira proposta. Paulo diz que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Ou seja, existe um caminho. Se os seus pés estiverem machucados, não tem como você andar, não tem como você correr. E a Bíblia diz que nós não podemos ter os nossos pés amarrados, nós precisamos estar livres para correr. Então, você precisa calçar os pés da preparação do Evangelho. Os pés aqui é a firmeza, é aquilo que vai te dar força. Estão entendendo? Então, o cinto é o que dá firmeza aqui na hora da luta. O seu coração é aquilo que procede do seu coração, tem que ser a justiça da fé, a justiça de Deus. E os pés agora é o que vai dar velocidade para você correr, para você combater, para você se esquivar. E o que é esse calçado? É a paz. Paz. O que vai te dar firmeza para você pisar no chão e poder enfrentar o inimigo é paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento,
Essa é a paz. Sabe quando que a gente tem paz? Quando a gente entende que todos os nossos pecados foram perdoados. Fala para a pessoa do lado, todos os seus pecados foram perdoados. Sabe, é quando a gente fala que todas as nossas dívidas foram pagas. Fala para a pessoa do lado. Aí a pessoa fala, não, mas você não sabe, você não está no meu banco, né? Você não sabe, ali não tem dívida. Eu não estou falando de dívida física, mas eu estou falando de dívidas espirituais. Você não tem mais dívida com Deus, Deus não está mais irado com você. Agora você está em paz com Deus. Paz com Deus. Esse é o evangelho da paz. E ele não depende de você, não depende do que você faz, só depende de Cristo. Não trata do quanto você é mau, mas de sim do quanto Ele é bom. Não se trata do quanto você é fiel, mas se trata do quanto Ele é fiel. Lembra sempre do começo da palavra. Você está sentado nas regiões celestiais com Cristo. Você foi achado nele. Cristo é bom, Cristo é fiel e você está nele. Mas pastor, o que eu faço não dá certo. Porque você tem que crer pela fé. Fé, quando você crê que você está calçando os pés do evangelho da paz, você está crendo na fé, tendo fé. 2 Coríntios 19, 4, 8 diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas, as mentiras do diabo e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe, só quem está com paz com Deus consegue ficar firme na batalha. Quando nós cremos que nós somos justificados, nós temos paz com Deus. Sabe por que eu ando com essa pulseira aqui? Eu já falei, mas vou falar de novo. Essa pulseira está escrito justificado. Por que ela está escrito justificado para mim? Porque é eu que preciso ler, eu preciso saber. Todos os dias que eu acordo, todos os dias que o diabo vem me tentar com pecado, todos os dias que uma mentira do diabo vem na minha vida, eu preciso ler e falar: opa, eu sou justificado. Jesus já morreu por mim, Jesus pagou o preço, o cordeiro foi morto, não preciso mais transferir meu pecado para ninguém. Ele já foi morto e transferiu todo o pecado. Ele já levou sobre si todas as minhas iniquidades, as minhas enfermidades. Ele é o castigo que me trouxe paz. Jesus é o castigo que vai te trazer, que te traz paz. Nós temos paz porque sabemos que sobre nós não há mais nenhuma condenação. Lucas 10, 19 diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Os pés, quando estão em paz, servem para pisar na cabeça do diabo, pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Calça os seus sapatos aí da paz, sabendo que Deus está em paz com você e você está em paz com Deus. Para quê? Tem pessoas que vivem aflitas. Sabe, o diabo está colocando esse negócio, essa doença miserável, maldita, que vai cair por terra em nome de Jesus, para tirar sua paz. Tem gente que perdeu completamente a paz. Tem gente que está completamente desesperado, não sabe o que vai ser do futuro. Ó vida, ó céu. Por quê? Porque perdeu a paz. Você precisa ter paz. Quarto agora é segurando o escudo da fé. O que é o escudo da fé? Presta atenção, eu não sei se você já viu algum filme de batalha, mas existe uma posição que muitos exércitos faziam, que era a posição dos escudos. Então chama muralha de escudo, ou podia ser proteção de escudo. E aí quando um comandante ele falava tipo, muralha de escudo, todo mundo vinha, colocava os escudos para cima da cabeça. Para que eles faziam isso? Para que eles colocavam os escudos? Porque o escudo tinha poder de defender toda a armadura. O escudo tem o poder de defender o corpo inteiro. Quando você coloca os escudos todos juntos em unidade, o corpo todo é protegido. Eu quero dizer, o escudo é da fé. Toda a armadura está baseada na fé, a defesa da fé. Mas não é a fé que você tem em Cristo, assim, eu creio que vai dar certo, eu creio que Jesus é bom. Não é essa fé, é a fé do que é o Evangelho para nós, é a fé do que é cada elemento, a fé do que é a salvação, do que é a paz para você, do que a Bíblia diz. O que é a paz? Você precisa defender essa revelação da paz, que eu estou te explicando. Você precisa defender a couraça da justiça, crer na justiça. Você precisa defender o que a gente falou aqui do cinto da verdade, que é a verdade. Tem muita gente pregando na internet muita coisa do que acha que é verdade, mas eu quero dizer, só existe uma verdade, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a verdade nos liberta. Você precisa defender isso, mas não brigando com as pessoas na
internet ou brigando com as pessoas na rua. Defender o que o diabo mente na sua cabeça e falar: sai, Satanás. Eu declaro que eu tenho a verdade é Cristo, e Cristo diz que eu não tenho mais condenação. Eu estou em Cristo Jesus, eu sou justiça de Deus com a couraça da justiça. Está entendendo? Então o escudo serve para defender toda a armadura. Ele é o que vai defender tudo, e é o escudo da fé. É por meio do escudo da fé que você apaga os dardos inflamados do inimigo, dardos de fogo. Sabe, o diabo toda hora vai soltar dardos e flechas inflamadas. E o que é isso? Pensamentos de desqualificação, dizendo: você não vai ser ninguém. Quantas pessoas aqui ouviram dos seus pais mesmo? Temos que perdoar nossos pais, amá-los. Mas quantos ouviram: você não vai ser ninguém, moleque vagabundo, menina imprestável, você nunca vai ser nada. Muitos foram boca do capeta na vida dos filhos. Para quê? Por conta de quê? Porque talvez o vô deles, por isso que você tem que perdoar, talvez o vô dele, o bisavô deles falavam a mesma coisa, e eles não tinham experiência de poder cuidar de você. Mas muitos de vocês sofreram muito, e às vezes o diabo continua ecoando essa voz na sua mente, dizendo: você não vai ser nada, vagabundo. Aí falei, foi desempregado, tá vendo? Não para em nenhum emprego, é isso mesmo, nunca vai casar. E o diabo fica mentindo. O que você precisa ter? Fé. Levante seu escudo da fé. Sabe, vou voltar a falar do Muay Thai, porque eu nunca fiz uma aula de luta corporal com escudo e espada. Mas você sabe qual que é a posição mais difícil? A posição mais difícil do Muay Thai? Vou fazer agora para você aqui. Vou até mais para trás aqui para fazer agora a posição mais difícil do Muay Thai. Sabe qual que é? Presta atenção, hein? Presta atenção. E sabe qual que é? Essa aqui. É a posição mais miserável que alguém pode ficar. Sabe qual que é a posição? De defesa. Você não aguenta. Quero fazer um teste. Faz um teste. Fica ouvindo a palavra inteira assim para você ver. Daqui a pouco você está assim, ó. Toda hora. Qualquer coisa na luta, a professora tem que parar e falar assim, ó: fecha a guarda, que você está assim, ó. Fecha a guarda. Toda hora cai. Por quê? Porque nós constantemente somos atacados com dardos inflamados na nossa fé. O diabo quer derrubar a fé, porque ele sabe que se ele derrubar a fé, ele atinge o resto da armadura. Você precisa levantar o seu escudo da fé e permanecer ele de pé, crendo. Olha o que a Bíblia diz aqui em Judas 1:3. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Ou seja, Judas está falando aqui, você precisa, não é o Iscariotes, mas ele está falando, você precisa defender a fé. Porque o Iscariotes abaixou o escudo, perdeu a fé, foi atingido e se suicidou. Mas esse é o outro Judas. Ele está falando: defenda a fé. Defenda a fé. Por quê? E o Paulo está falando: eu prefiro que falar para vocês defender a fé do que falar da salvação, porque vocês estão perdendo a fé. Não esmureça a sua fé. Eu estava compartilhando nas lives de oração ontem do pessoal da rede. Eu estava dizendo, sabe qual que é? Davi, ele fala: Senhor, me traz de volta a alegria da salvação, a fé. Fé que eu sou salvo, sabe, fé que eu estou em paz com Deus, entendeu? É a fé de toda a armadura, fé de que eu sou justiça de Deus, sabe, fé de que eu ando pela verdade, a verdade me liberta, eu sou livre, aleluia. Por que eu sou livre? Porque eu tenho fé na verdade, está entendendo? Eu tenho fé no resto da armadura. Então, todas as coisas de Deus são recebidas pela fé. Fala a pessoa do lado: todas as coisas de Deus são recebidas pela fé. Todos os milagres que Jesus fez na terra foi através da fé. Imagina quando aquela mulher que foi pega lá, que foi pega em adultério lá, ela estava lá, Jesus não pediu nenhum comportamento, na verdade ele desconsiderou completamente o pecado e falou: não peques mais, não peques mais. Ele disse: seus pecados são perdoados, eu não posso te condenar, ninguém aqui está te condenando, todo mundo largou as pedras e foi embora, eu não posso te condenar, eu não vou te condenar. Na verdade Jesus podia, mas ele falou: eu não te condeno, eu não vou te condenar. Por quê? Porque só a fé daquela mulher lá de estar ali, foi jogada, liberou cura para ela. Aquela mulher do fluxo de sangue saiu correndo atrás de Jesus, tocou nas vestes dele. Foi fé que foi liberada, e quando aquela mulher tocou, ela foi curada instantaneamente. Jesus falou: saiu o poder de mim. Por quê? Foi liberado fé, sabe? Jesus nunca pergunta sobre as pessoas: o que você fez antes? Então o cego estava lá: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus chega para ele e fala assim: você ama seu pai e sua mãe, honra eles? Você ama Deus? Ama, né? Sei que você ama. Você nunca mentiu? Não sei se eu vou te curar não, da cegueira.
Vou pensar no teu caso. Jesus nunca faz isso. Ele pergunta, você quer que eu faça o quê? O cego fala, eu quero ver. Então veja agora em nome de Jesus. Em nome dele mesmo, ele que falou, né? Não foi um pastor. Então, não sei se você está entendendo, tudo é pela fé. Fé, você precisa do escudo da fé. Quinto, tomai também o capacete da salvação. O capacete, irmãos, é colocado no lugar mais vulnerável. Quem já jogou aí na antiga, agora é antiga, hein? Se você está me ouvindo e lembra de Counter-Strike, agora você foi. Se você está lembrando de Counter-Strike e está rindo, você é muito velho. Então eu quero te falar uma coisa. Existia um termo no Counter-Strike que as galera adorava falar, que era headshot. O que é o headshot? É o tiro na cabeça. Ou seja, quando você, às vezes o cara estava lá e ele dava vários tiros no braço do cara, porque jogo é mentira, né? Então ele dava tiro no braço, dava tiro no corpo, dava tiro nas pernas. O cara não morria, aí o cara vinha, dava um tiro na cabeça, aí vinha uma voz, headshot. Por quê? Porque está falando o quê? Você desperdiçou um monte de tiro no cara, mas você errou a cabeça. Quem acerta a cabeça, derruba o inimigo. A cabeça é a parte mais vulnerável. Uma espadada que você dá no crânio de um homem, ele morre na hora. Mas se você der uma espadada do lado, ele ainda continua com seus braços te atacando. E a cabeça é o lugar do capacete da salvação. Ou seja, se você não tiver certeza da sua salvação, tudo está acabado. Com uma setinha só, o diabo pode, com um furo no seu olho, com uma espadada, ele acaba com a sua vida. Quantos crentes têm vivido e não têm certeza da salvação? O pastor Luiz fala que tinha uma velhinha, uma senhora de idade, que ela, todo lugar que ela ia, pregava o evangelho. E ela estava num avião, e ela perguntou para a aeromoça, ela falou assim, você sabe para onde você vai quando você morrer? A mulher olhou assim e falou, não, minha senhora, eu não costumo pensar nisso. E ela falou, você deveria pensar, porque existe uma eternidade, e existe um Deus vivo, existe um inferno. Você deveria saber, você tem que saber para onde você vai. E aquela aeromoça falou, eu prometo que eu vou contar para você. Olha que ousadia daquela mulher. Por quê? Porque nós precisamos ter certeza da salvação. Tem muita gente que vive pensando que a salvação vai perder. Será que eu faço isso? Eu vou perder, o Espírito Santo vai sair de mim, eu sou só um hotel, porque o Espírito vem, mas às vezes ele vai embora, e se eu pecar, agora Deus não me riscou do nome do livro da vida. Ele escreveu e riscou. O livro da vida de Deus virou um caderno de caligrafia que Deus escreve e tira. Luiz, não, sem Luiz, não, Luiz. Não, agora sim, apaga. Ô Miguel, tem o branquinho aí? Não, porque não foi. Sabe, vive uma vida de incertezas. Uma vida, eu sou filho, agora não tenho mais DNA do pai. Não, agora o DNA é do pai. Não, agora ele me registrou, me rejeitou. Então, você precisa ter certeza da sua salvação. Esse é o capacete que vai te livrar de tomar um tiro certeiro e morrer na hora. Na hora. Aqueles que estão guerreando precisam ter um capacete da salvação. No momento que você duvida da sua salvação, todas as partes da armadura perdem utilidade. Por quê? Porque você pode estar muito bem armado, tomou um tiro na cabeça, caiu, morreu. Na hora. Fala para a pessoa do lado, você tem certeza da sua salvação? Fala, porque eu tenho da sua. Estou brincando. Não dá para ter certeza, mas existem algumas coisas que a gente tem certeza. Como que a gente pode ter certeza da salvação de alguém? Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, uma atitude expressa que você tem ali em público, você está querendo declarar que você aceitou a salvação. Mas pode ser que alguém tenha sido salvo sem ter passado pelo batismo? Pode. Como? Por que pode? Porque se uma pessoa está num leito de morte na UTI e ela aceita Jesus, você vai lá, molha o dedo, coloca na cabeça dela, ou não tem nem tempo de alguém chegar e molhar, ela não pode batizar, mas ela é salva, porque ela creu no seu coração e confessou com a sua boca, ou confessou com a sua mente, se a boca dela estivesse impedida de falar. Está entendendo? Mas se você pode andar, pode correr, abre a boca para falar um monte de asneira, por que você não pode declarar salvação e ser batizado? Pode ser batizado. Então você precisa entender, existe algo que dá certeza da salvação. Eu tenho certeza. Por que eu tenho certeza da minha salvação? Porque eu sou filho amado, porque eu me batizei, porque não eu me batizei, mas eu permiti que me batizasse, porque eu aceitei esse amor. Sabe, o que a gente costuma, o pastor Ricardo Lundim falou algo muito poderoso no culto passado. Ele disse assim, que existia um cara que estava preso, e o governador da cidade, ele vai lá e ele coloca uma carta de liberdade dentro de uma Bíblia, e ele chega dentro e fala, ele chega para o cara que era preso, prisão perpétua, é condenado à morte, cadeira elétrica, e ele fala, eu tenho um presente para você. Ele fala, eu não quero um presente, eu tenho esse presente, eu não quero, sai daqui, seu miserável, estou preso por causa de você, por causa das suas leis, porque você é governador. Ele fala, mas recebe a Bíblia, que não quero.
e aquele cara vai para a cadeira de morte lá, e ele descobre, o carcereiro pega a Bíblia, eu estou ajustando a história, e ele abre e ele fala para o cara, você sabe o que tinha dentro dessa Bíblia? Esse cara era o governador, estava dentro da Bíblia a sua liberdade, e no dia da cadeira de elétrica lá, ele declara para todo mundo, ele fala, eu quero falar algumas palavras, eu quero declarar que eu não estou morrendo aqui por conta dos meus pecados ou por conta do que eu fiz de errado. Eu estou morrendo porque eu não aceitei o perdão e a remissão. Está entendendo? Não seja condenado por conta de não aceitar aquilo que Jesus já fez. Jesus já fez para te salvar. Se você rejeitar, quem crer e for batizado será salvo. Mas Jesus fala, quem não crer já está condenado. Não vai ser, já está. Pelo amor de Deus. Por que o diabo quer... Irmãos, essas doenças, guerras, estão matando pessoas que às vezes não conheceram Jesus. Qual que é o nosso trabalho como igreja, nosso encargo? É salvar essas pessoas, tirar essas pessoas do inferno. Está entendendo? Então, você precisa ter esse capacete da salvação. Salvação. E penúltimo, tomar a espada do Espírito, a espada que é a palavra de Deus, que é a palavra da verdade, essa espada, lembra? A espada do Espírito, eu vou ler aqui de novo rapidinho, que está em Efésios, que diz o seguinte, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, ela é a espada do Espírito, que é a palavra e está na verdade, que é o cinto. Está entendendo? Então, essa palavra que é o Espírito, Deus sempre se move por duas coisas: pela palavra e pelo Espírito. Pela palavra e pelo poder. A Bíblia diz que a letra sem o Espírito, ela é morta. Mas a letra com o Espírito, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Olha aqui o que Jesus diz em Apocalipse 12:11, diz o seguinte: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Nós não podemos ficar quietos. Essa é a única ferramenta de ataque. O resto é tudo defesa. Ataque, a espada é feita para quê? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Com palavras de vida eterna, palavras do Evangelho, palavras de poder, palavras de autoridade que você vai mandar do trono. Palavras de autoridade que você vai mandar do trono. Você precisa dessa espada, que é a palavra de Deus, que é a verdade. Amém? E, por último, como que eu visto essa armadura? Para que você possa vestir essa armadura, Paulo diz, orando sem cessar. Orando como? Como que é essa oração em todo o tempo no Espírito? É orando em línguas. Sabe, as pessoas que geralmente se sentem condenadas, as pessoas que geralmente sentem que Deus não tem paz com elas, as pessoas que geralmente não têm fé, são pessoas que têm dificuldade de ser batizadas em línguas. E eu quero te falar, Deus ele quer te batizar, Deus ele quer te liberar esse dom, Deus ele quer te encher, um transbordar do Espírito, porque ele já foi morar aí quando você foi salvo, mas ele quer te dar uma shekinah, um transbordar do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque desse jeito, quando você está cheio do Espírito, é aí que você crê na salvação, é aí que você calça os calçados da paz, você tem paz com Deus, é aí que você está na justiça, está na justiça de Deus, não na sua, seu coração está protegido. Quando você está cheio do Espírito, você consegue manter o seu escudo da fé levantado. São dias de nós enchermos o Espírito, são dias de nós entrarmos nos nossos quartos, ter comunhão com Deus, de relacionar com Deus, de ter intimidade, de chorar na presença de Deus. Sabe, irmãos, eu quero te falar, esses dias eu estava de manhã orando, e me veio muita tristeza no coração, e o Espírito Santo falou para mim, lembra da cruz, olha para a cruz. Eu fechei os meus olhos e eu comecei a lembrar da cruz do Calvário, e conforme eu lembrava da cruz do Calvário, meu coração se encheu de alegria, e eu comecei a lembrar de tudo que a cruz produziu em mim, porque a cruz liberou a armadura. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus na cruz do Calvário, ele forjou a armadura e nos deu e nos colocou. Então eu comecei a lembrar que eu sou justiça de Deus, que eu sou justificado, que não há mais condenação para mim, que eu estou na verdade do Evangelho. Eu já comecei a lembrar que eu tenho paz com Deus, comecei a lembrar que a minha fé é verdadeira, tudo aquilo que eu tinha, meu escudo foi levantado, só de olhar para a cruz. Deus quer que você olhe para a cruz nesses dias, sabe? Não permita que tenha brechas na sua armadura,
Não permita que o diabo te ataque com acusações ou com mentiras, falando que você é rejeitado, que você não vai ser nada. Sabe, nós não andamos por mérito. Quando o diabo falar, você não vai ser nada, você diz para ele assim: Cristo é tudo e eu estou em Cristo. Não importa o que você acha que eu vou ser ou o que o mundo diz que eu vou ser. O que importa é o que eu sou. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E o que a Bíblia diz que eu sou é que eu estou em Cristo Jesus. Eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou filho, eu não tenho mais condenação. Está entendendo? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar aí. Sabe, quero te falar, o Espírito Santo, ele quer te tocar aí. Eu sei que tem pessoas que talvez você não foi batizado no Espírito Santo. Quero te falar, por que não hoje? Por que não agora? Por quê? Sabe, Deus, ele quer te batizar aí. Por que você não precisa ficar com vergonha? Está do lado do meu pai, meu Deus, eu estou do lado do meu filho. Deixa o Espírito Santo te tomar. Não tem a ver comigo, não tem a ver com uma distância geográfica, física. O Espírito Santo, ele quer te tomar para que você possa ser cheio. Quanto mais você é cheio do Espírito, mais você abre tua boca com a palavra da verdade. Sabe, a espada não é feita, a espada no caso da armadura, não é feita para você usar matando o diabo com armas carnais, mas a espada sai da tua boca. A Bíblia diz em Apocalipse que da espada de Cristo da boca de Cristo sai uma espada afiada. Sabe, da nossa boca, nós estamos em Cristo, sai uma espada afiada. E essa espada afiada combate o inferno. Mas é importante você entender que você é salvo. É importante você entender que você agora é justiça de Deus. É importante você entender que a verdade te libertou. É importante você entender que você está em paz com Deus. Para que você possa ter tudo isso, estar vestido da armadura e guerrear, você precisa ser cheio do Espírito. Por isso eu queria que você fechasse seus olhos aí agora. Oh Deus, coloca a mão no teu coração. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, Pai de amor e graça, Espírito Santo, eu sei que muitas pessoas estão me ouvindo agora, pessoas que precisam do teu amor, precisam da tua graça. Senhor, quanto mais nós temos revelação desse amor, mais nós somos cheios do teu Espírito. Senhor, quanto mais somos cheios do teu Espírito, mais nós temos revelação desse amor. Libera desse amor. Espírito Santo, toca, visita cada casa. Oh Senhor, visita agora pais, visita agora filhos, visita agora, Senhor, tios, tias. Visita, Senhor, pessoas agora que estavam desacreditadas. Traz de volta a alegria da salvação. Senhor, traz de volta a alegria da salvação para os meus irmãos, a certeza. E aqueles que não aceitaram Jesus, que possam agora, Senhor, ser tocados pelo Espírito. Espírito Santo, começa a batizar pessoas em línguas, começa a batizar pessoas cheias. Eu declaro cheio de Deus. Você que nunca foi batizado, abra a tua boca agora em nome de Jesus. Abra a tua boca e declare: Riana lamai ereka nalamas, ai shuribriana lamai, rema conde eramasores, iriana lamassou, reia cana lamai erebalas. Libera vida, Espírito, libera batismo, Espírito. Ativa os meus irmãos, que eles possam ter revelação, que eles têm paz com Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão assentados em Cristo Jesus. Senhor, libera, Senhor, armas nesses dias, libera a armadura, Senhor, levanta o escudo. Eu quero declarar, cada um que está me escutando agora, que está esmurecendo, que o escudo da fé está caindo porque é pesado. Eu quero declarar, esse escudo agora vai ficar leve agora. Senhor, eu declaro o escudo da fé de pé. Libera a fé agora, uma certeza, uma convicção de que eles são amados, de que o Senhor nunca os abandonou. E Jesus, ele deixou uma profecia, uma declaração, uma promessa: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Senhor, libera da tua vida. Oh, rebacana lamai erebalabás, está teu nome infalível és, reinos vêm e vão. Oh Senhor, teu trono acima está e nós estamos lá contigo. Teu nome imutável é, nunca muda. Seu nome nunca muda. O Senhor é Jeová Rafá, Senhor, o Deus que cura, o Deus que provê, o Senhor dos exércitos. O Senhor é o Deus todo-poderoso. Tu és o Deus, Senhor, que nos livra. Tu és a nossa bandeira, mas Tu és o mais importante. Tu és o nosso Pai.
Pai de amor. Tu és o nosso Pai de graça. Oh Deus, sabe, ore pela pessoa que está do seu lado, estenda as mãos por ela aí agora, comece a orar em línguas aí nas casas, libera a oração em línguas, começa a fluir aí onde você está, comece a fluir. Se você nunca aceitou Jesus na sua vida, eu quero te convidar, vem à frente da televisão agora, à frente do seu celular, se ajoelhe, eu não sei, mas comece a declarar: eu te aceito, Senhor Jesus, de todo o meu coração. Comece a declarar: eu aceito, Senhor, a couraça da justiça, eu aceito os pés do evangelho da paz, eu aceito, Senhor, o capacete da salvação, eu aceito, Senhor, a fé, o escudo da fé, eu aceito a palavra da verdade, o sim da verdade. Senhor, libera sobre esses irmãos. Eu quero declarar abençoados, protegidos, preparados para a batalha. Eu quero declarar cada irmão que está em casa, cada jovem, cada radical livre, preparado para a batalha. São dias prolongados de batalha, não acho que está acabando. Eu quero liberar uma palavra de fé e de ousadia para você, de perseverança. Persevere, há mais guerra, é só o começo, você precisa dessa armadura, porque nós vamos se encontrar em batalha, nós vamos nos encontrar nas orações meio-dia, nas orações da madrugada, nas orações sexta-feira dos obreiros, nós vamos nos encontrar no reino espiritual, porque nós estamos no trono, nós estamos dando ordem. Comece a dar ordem agora. Eu quero declarar: se existe algo na tua vida que te paralisa, você percebe aí alguma coisa do inferno, comece a repreender agora, comece a pisar agora na cabeça da serpente, comece a declarar: eu rejeito agora toda obra do inferno, todo espírito maligno, toda mentira, toda obra do inferno que quer me desqualificar. Eu não ando por mérito, eu ando por Cristo. Eu quero declarar: toda mentira que vem contra mim, eu declaro caia por terra agora em nome de Jesus. Eu sou vitorioso, e nada pode me separar desse amor que me deu vitória, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, que você possa todos os dias se lembrar dessa armadura. Encha-se do Espírito, levante seu escudo da fé e tenha certeza de que você é salvo, de que você é a justiça de Deus, de que você está em paz com Deus e de que a palavra da verdade, o evangelho da graça, sustenta a tua maior espada, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E através dessa palavra você pode abrir a boca e guerrear contra o inferno e declarar, sabe? Você é amado de Deus, você é vitorioso, você faz parte de uma igreja de vencedores, e nosso papel é despertar outros vencedores. Deus abençoe sua vida.